Projetada para superar os computadores convencionais na execução de tarefas de aprendizado de máquina, a computação neuromórfica é o princípio pelo qual certos aspectos do cérebro humano são replicados em hardware. Embora um grande progresso tenha sido feito nesse campo nos últimos anos, quase todos os sinais de entrada fornecidos aos processadores neuromórficos ainda são projetados para arquiteturas de computador tradicional von Neumann. Aqui, mostramos que um capacitor fotossensível simples irá reproduzir inerentemente certos aspectos da retina biológica. Descobrimos que os capacitores baseados em perovskita de alelo metálico produzirão um breve pico de tensão em resposta às mudanças na intensidade da luz incidente, mas emitirão tensão zero sob iluminação constante. É mostrado que para muitos problemas, particularmente aqueles em que os dados de entrada são mal condicionados, e a computação pode ser especificada de maneira relativa, as soluções biológicas são muitas ordens de magnitude mais eficazes do que aquelas que usam métodos digitais. Essa vantagem pode ser atribuída principalmente ao uso de fenômenos físicos elementares, como primitivos computacionais e a representação de informações pelos valores relativos dos sinais analógicos, em vez dos valores absolutos dos sinais digitais. Essa abordagem requer técnicas adaptativas para mitigar os efeitos da diferença de componentes. Esse tipo de adaptação leva naturalmente a sistemas que aprendem sobre o seu meio ambiente. Os sistemas analógicos adaptativos em grande escala são mais robustos à degradação e à falha de componentes do que os sistemas mais convencionais e usam muito menos energia. Nessa linha de pesquisa, dois pesquisadores fizeram avanços importantes com um novo tipo de sensor de luz que imita mais de perto a capacidade do olho humano de perceber mudanças em seu campo visual. Esse sensor é um grande avanço no campo dos processadores neuromórficos, aqueles que pretendem imitar o modo de funcionamento do cérebro humano, com uso em áreas como reconhecimento de imagem, robótica e inteligência artificial. Tentativas anteriores de construir um dispositivo do tipo olho humano, denominado sensor retinomórfico, têm se baseado em software e hardware complexos. Mas a operação do novo sensor é parte do seu projeto fundamental, usando camadas ultra finas do semicondutor perovskita. Amplamente estudada nos últimos anos por seu potencial para a construção de células solares, a perovskita muda de forte isolante elétrico para forte condutor elétrico quando colocado na luz. Você pode pensar nisso como um único pixel, fazendo algo que atualmente exigiria o microprocessador, disseram John Lambran e Cynthia Herrera, da Universidade do Estado de Oregon, Estados Unidos. Um órgão incrivelmente complexo. O olho humano contém cerca de 100 milhões de fotorreceptores. No entanto, o nervo óptico tem apenas 1 milhão de conexões com o cérebro. Isso significa que uma quantidade significativa de pré-processamento e compreensão dinâmica deve ocorrer na retina antes que a imagem possa ser transmitida para o cérebro. As técnicas convencionais de detecção de luz, como os chips CCDs, encontrados nas câmeras digitais e nos celulares, são mais adequadas ao processamento sequencial. As imagens são escaneadas em uma matriz bidimensional de sensores pixel a pixel em uma frequência definida. Cada sensor gera um sinal com uma amplitude que varia diretamente com a intensidade da luz que recebe, o que significa que uma imagem estática resultará em uma tensão de saída mais ou menos constante no sensor. Em contraste, assim como o nosso olho tem uma preferência por movimento, o sensor retinomórfico permanece relativamente silencioso em condições estáticas. Ele registra um sinal curto e nítido quando detecta uma mudança de iluminação e em seguida retorna rapidamente ao seu estado inicial. Esse comportamento é devido às propriedades fotoelétricas únicas da perovskita. Com o fotorreceptor pronto, falta agora construir o equivalente à retina, juntando os fotorreceptores em uma única plataforma. A dupla já simulou seu componente em computador, mostrando que, com vários deles em conjunto, a estrutura de fato imita a retina, mostrando claramente tudo que se movimenta, mas não se importando com os objetos que param ou são estáticos desde o início. O bom é que, com essa simulação, podemos inserir qualquer vídeo em uma dessas matrizes e processar essa informação essencialmente da mesma forma que o olho humano faria, disse Lebrun.
Por exemplo, você pode imaginar esses sensores sendo usados por robôs rastreando o movimento de objetos. Qualquer coisa estática em seu campo de visão não provocaria uma resposta. No entanto, um objeto em movimento registraria uma alta tensão. Isso diria ao robô imediatamente onde o objeto está, sem nenhum processamento complexo de imagem. Sabemos hoje que os computadores são muitas vezes mais rápidos do que os humanos na resolução de problemas aritméticos, mas não competem quando se trata da capacidade analítica do cérebro. Os computadores não conseguem aprender continuamente e, portanto, não podem melhorar-se. Este é um dos objetivos da computação neuromórfica, cujos componentes tentam imitar o funcionamento das redes neurais humanas. E o progresso na área vem se acelerando tanto que alguns especialistas já dizem que a computação neuromórfica pode deixar a computação quântica para trás. Também devemos deixar claro que, paralelo à computação, outras áreas do saber estão em desenvolvimento para tornar os computadores cada vez mais humanos. Podemos citar algumas: biotecnologia, ciência dos materiais e computação neuromórfica. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.